Estamos aqui para mais um programa de Carlos Peruca, com Carlos Peruca, mas hoje é com nossos amigos, o jornalista Jonatas Campos, está por aqui com a gente, homem repórter, jornalista, apresentador de televisão, e tem um programa importante na televisão hoje. Boa noite, meu amigo Jonatas, tudo bom, amigo? Parou tudo? Não, vamos continuar por aqui. E nosso amigo Amizadai, diretor do Portal de Notícias. Não está me ouvindo? Amizadai Andrade está por aqui com a gente. Então vamos ver aí. Está escutando agora. Amizadai, boa noite, amigo. Do Portal de Prefeitura, esse canhão aí de audiência, né, rapaz? Boa noite, Carlos Peruca. Boa noite, amigo. Tudo bom? Tudo tranquilo, bom ter você está participando também aqui do programa, tá? E você já é uma referência aí da política. Você que a gente fica feliz com sua presença aqui. Portal de Prefeitura, essa potência. Quanto tempo já o portal? Nós estamos com 3 anos, né? 3 anos, fizemos agora, no final do ano, de 2020, 3 anos, já estamos engatinhando ainda na política ainda, né? Está engateando, lógico, né? Não se começa do zero. Então, a gente se inspirou em algumas pessoas e você é uma pessoa que a gente tem visto muito na política também. Peruca nos acompanha assim. A gente tem uma relação desde o começo do portal, né, Peruca? Acho que é verdade. Nos primeiros 6 meses do portal, a gente já se conheceu, já trocou ideias, né? Também. Então, muito bom. É uma relação que tem já de um longo tempo. Como foi o dia a dia hoje? Como foi corrido? Ou está só aí na sede do portal e as notícias fluindo de tudo que é lado, nacional, aqui no estado, sobretudo? Como foi o dia hoje do portal? O dia do portal, como sempre, é bastante corrido, né? Acho que as notícias, cada dia mais, elas são mais rápidas, né? Acontecem as coisas mais rápidas. E aí a gente deu até uma saída aqui do portal, eu tive até uma saída, uma reunião externa, foi perto e tal, e depois voltamos aqui para a redação. Mas o pessoal ficou acompanhando aqui tudo, e a gente, quando chega, né, geralmente vai dar uma olhada nas matérias também, para se atualizar. Porque quando a gente trabalha com política, a gente tem que estar sempre atualizado, né? Atualizado o tempo inteiro, porque as coisas acontecem rapidamente, muito ligeiro, muito rápido. Aqui em Pernambuco, esse momento que a gente vive, a decisão de mais uma medida protetiva do governo, esses 10 dias, estão chamando aí de quarentena, mas que são 10 dias, não é quarentena. Deve ser uma dezena, sei lá. Eu acho que essa questão da quarentena, ela vai muito pela educação do povo também. Acho que no primeiro momento aí vão ser 10 ou são 11 dias, mas eu acho que como a população vai absorver, né, esse momento, vai ser essencial para que a gente, sei lá, volte ao normal o mais rápido possível, né? Eu acredito que em 10 dias não vai ser uma solução em cima do que se espera, né? Eu acredito que isso aí vai durar um pouco mais. Até porque a gente tem lá a experiência da primeira vez, né, que durou muito mais tempo, né? Então, eu acho que realmente vai muito da educação do povo, né? Muita educação do povo. Exatamente. Agora, o povo parece que não entende. A gente estava conversando aqui agora há pouco, Amizadai, e a gente vê as pessoas ainda não se protegendo, pensa... Eu acho que é porque só se toca mesmo quando um vizinho mais próximo é atingido e chega a morrer, pessoa da família, mas o que a gente vê ainda de gente que não está nem aí, com festas clandestinas aí, festas bombando com centenas de pessoas aí, dividindo o mesmo espaço, e ali a contaminação, meu Deus, só Deus mesmo na causa. E assim, né, eu acho muito também que a questão da figura pública, né? Tem muita gente aí que prega uma coisa aí na rede social e depois vai aglomerar, né? Aí isso acaba virando um exemplo negativo durante a pandemia. Eu acredito que, assim, não vá se inspirar em A ou B que foi errado, né? Mas se as pessoas olharem para quem está morrendo, olharem ao seu redor, irão perceber realmente. Porque eu moro aqui, Peruca, aqui em Recife, eu moro meu prédio fica numa avenida e quando eu estou em casa, a gente vê a quantidade de ambulância que passa. Eu acho que isso aqui na região metropolitana, como é uma via de acesso aqui para Agamenon,
Então, às vezes eu chego em casa, meu pai está lá e diz, rapaz, passou tanta ambulância hoje aqui, passou bem umas 20. Então, a pandemia ela não está tão longe como as pessoas imaginam, né? Ela está muito forte, parece, muito perto. Né? Aí a conscientização das pessoas é o problema, né? Parece que elas só têm essa conscientização quando está dentro de casa, né? Quando o problema chega até ele, né? Parece que quando está na casa do vizinho, as pessoas ainda não têm essa consciência. Agora, a propaganda do governo, Mizadai. Deixa eu tirar deixa eu ver se eu escuto. Agora, tá ouvindo agora não? Perfeitamente. Pronto. A propaganda do governo, tentando loucamente conscientizar as pessoas, eu penso que essa propaganda devia agredir mais, chocar mais, e direto nas pessoas para ver se. Porque não tem o que se fazer mais para a pessoa se conscientizar. Que morre. Só se fizer aquela propaganda do cigarro, né? Do maço de cigarro, né? Tem que ser. Ou então sim do gosto, né? Não é só a propaganda, sabe? Eu vi, acho que isso aí deve ter viralizado hoje, eu vi na internet, um médico ia entubar um paciente, e esse paciente, acredito eu que ele tinha lá seus 30 e poucos anos, e esse paciente, ele disse que antes de ser entubado, ele queria ver o filho dele que estava para nascer. E ele ficava falando, não, quero ver meu filho, quero ver meu filho. Então, eu acho que isso choca muito, sabe? Choca. Eu não sei até quando as pessoas precisam para chocar. Nós aqui do portal, nós colocamos diariamente, né, a quantidade de mortos, a quantidade de infectados. A gente sempre tem esse cuidado de colocar, não de forma... Eu acompanho. Não, a gente não coloca de forma, acabou o mundo, não, sabe? Mas a informação ela tem que chegar. Mas mesmo assim, quando a gente vai para as redes sociais que faz a publicação, as pessoas entram e fazem crítica, não é assim, não está tanta gente morrendo, parou de morrer de infarto, parou de morrer disso. Então, assim, ainda existe ainda uma linha muito, muito incrédula ainda na doença, né? Ainda tem muita gente que, quando você fala que morreram 60 pessoas em Pernambuco da Covid, ainda acha que, não, 40 tinham algum tipo de doença pré-existente, alguma coisa nesse sentido. Eu digo assim, sabe, uma vida só lhe importa, sabe? Eu acho que, sei lá, se a pessoa tem 90 anos, ela quer chegar aos 100, ela quer chegar aos 101, não é verdade? Eu digo assim, no dia 16 de março do ano passado, eu tive no aniversário de uma pessoa que fez 100 anos, né? E aí, assim, e você vê, pô, a pessoa chegar a 100 anos, né? E quando uma tragédia chega até uma pessoa, mesmo que ela seja acima de 90 e poucos anos, mas tem uma família ali por trás, né? Existe um filho, tem um sobrinho, tem um neto, perdeu uma avó. Tem amor envolvido, então, né? Amor envolvido. Exatamente. Então, as pessoas elas precisam entender que não é só um número, né? Cada pessoa que morre, ela morre uma história, né? Fica uma história também. Então, acho que essa conscientização é feito você disse, Pedro. Tem que chocar mais. Então, assim, se for preciso chocar para que as pessoas tenham consciência, que choquem, porque o que acontece é que por causa de uns, outros sofrem, né? Se a pessoa... É aquela coisa, né? O HIV, quando surgiu, foi uma pandemia? Foi. Mas você sabia como se cuidar da pandemia. Você sabia como você ter os cuidados e não ter a pandemia. Não contrair o HIV. Hoje em dia, não. O coronavírus hoje é uma pessoa que não se cuida, que pega um elevador. Você que mora em prédio, uma pessoa não se cuida, não usa máscara, aí pega um elevador. Aí, sei lá, tosse dentro do elevador, espirra. Aí, menos de um minuto, entra uma outra pessoa que tem um certo cuidado. Né? Acaba, às vezes, pegando uma pessoa que está se cuidando. Então, assim, tem que ser uma ação coletiva, né? E aquela coisa, eu digo muito assim, quando eu vejo alguém que não está se cuidando perto de mim, eu me afasto da pessoa. Eu não tenho o que fazer, não. Eu digo, ó, e falo para meus pais também, ó, se tiver uma pessoa que não use máscara, nem pague. Eu fui recentemente fazer feira com ele, apareceu um amigo dele, sem máscara, assim, ela disse, pai, nem chegue perto da pessoa, não chegue não. Porque se a pessoa se a pessoa quer se matar, que se mate, agora não leve os outros juntos, né? Jonas voltou aqui, que tinha caído o sinal dele. Jonas, jornalista e apresentador de programa. É um prazer ter você aqui batendo papo com a gente.
Esse professor também, eu soube hoje, professor também, né? Que coisa boa. Boa noite, meu amigo. Obrigado, Peruca, pelo convite. Eu que lhe escuto há muito tempo, né? Lhe escuto, lhe vejo você aí sempre em cima da notícia. E agora estou aqui nesse espaço aqui com o companheiro também. Eu admiro muito, viu, o portal de prefeitura. É um portal aqui local, com muita notícia local mesmo. Então, estamos à disposição. Cheguei meio do nada aqui, porque realmente tem uma bronca aqui no meu computador, mas acho que dá agora para entrar no debate. A gente estava falando aqui sobre esse momento perigoso, ações de governos, propagandas, e a gente dizendo que a propaganda deveria chocar mais as pessoas para ver se toca mais as pessoas. E também falando dos números, né, que estão sendo apresentados, e os números reais de mortes de pessoas envolvidas. E esse momento, a gente estava dizendo, a propaganda devia chocar mais do que está chocando. A Misadai citou até a propaganda do cigarro. Eu entrevistei um pesquisador, Pedro Alau. Ele faz uma pesquisa sobre a incidência da Covid. Esse barulho é do seu meu computador, né? Peço desculpas aqui, viu, gente? Tranquilo. Olha, o Pedro Alau, a gente entrevistou ele na Central do Brasil e ele faz uma pesquisa sobre a incidência da Covid no Brasil todo, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ou seja, a pesquisa dele constatou que no Brasil, para cada duas pessoas que foram detectadas com a Covid-19, seja com sintomas fracos, seja assintomáticos ou sintomas graves, pelo menos mais 3 pessoas não foram detectadas. Então, ou seja, se no Brasil o número oficial é de uma média de 11 milhões de infectados, na verdade o Brasil já passou há muito tempo, 30, chegando a 40 milhões de pessoas infectadas, né? não de doenças graves. Ou seja, me parece que isso que vocês falaram, a população, apesar de que todos nós, com um número absurdo desse, de 281 mil mortos, todos nós conhecemos alguém próximo de nós, dá para dizer isso, que foi vítima da Covid. Então, parece que houve uma anestesia. Eu particularmente, eu culpo muito a postura do presidente Bolsonaro, uma postura de um líder de uma nação, de uma série de irresponsabilidades, há um ano cometendo irresponsabilidades, há um ano fazendo campanha contra a máscara, há um ano fazendo campanha contra o isolamento social, que é uma medida extrema, mas que o mundo todo comprovou que é uma das maneiras de parar a disseminação do vírus. Não é a ideal, não é a melhor, mas é uma das maneiras. Então, essa postura do presidente Bolsonaro, ela realmente incide sobre essa tragédia nacional, e a gente está nesse absurdo. O Brasil tem 2% da população do mundo e tem 10% dos mortos pela Covid-19. Nós estamos no fundo do poço. Eu repetindo a frase do Dr. Miguel Nicoleles, nós estamos no fundo do poço, e o poço ainda tem mais fundo se a gente não fizer alguma coisa. Agora, Misadai, Jonatas colocou aí, bem, o chefe da nação deveria ter uma postura diferenciada. Mas também as pessoas deveriam ter uma postura diferenciada, no sentido de dizer, não vou atrás do governo federal, não, ele que faça a parte dele, e eu vou fazer a minha, eu vou me proteger. Não é assim? Eu acho que não, sabe, Peruca? Eu acho que tem que ter uma diretriz. Eu acho que em tudo tem que ter uma questão de pensamento único, sabe? Não dá para um prefeito falar uma forma, um governador falar de outra forma, não é? O presidente falar de um jeito. Eu acho que o discurso no Brasil era para ter sido unificado, né? Qual seria a melhor opção? Isso aí eu acredito que deveria levar em consideração as pessoas da área, né? Da área de saúde. Então, as pessoas da área de saúde deveriam ser consultadas, né, e ver qual a melhor forma. Um comitê aí de crise, né, rapaz? Exatamente. Eu acredito assim, sabe? Vai ter lockdown? Vai. Então, não pode ser um lockdown de mentira, não pode ser um faz de conta, sabe? Ou se faz ou não faz. Porque o que acontece? Né? Isso é um pensamento meu, né? Um pensamento meu. Acho que o mais importante de qualquer coisa é a vida, o direito à vida.
Eu acho que a vida, em todos os casos, ela deve ser preservada. Então, se tivesse que se fazer um lockdown, que se faça, sei lá, já que o Brasil tem tamanhos continentais, existem áreas que se precisava ser mais rápido, mais urgente, outras áreas não. Mas o que acontece hoje é o seguinte, eu acho que essa pandemia, eu acho que é a pandemia da fake news também, sabe? E existem coisas que se devem ser feitas e que as pessoas, às vezes, vão para a rede social dizendo que não é assim, que não é aquilo. Eu tiro muito o caso lá de Manaus. Eu já morei em Manaus, morei algum tempo em Manaus, que meu pai é servidor público, então a gente passou um tempo morando em Manaus. E a gente sabe como é aquela região ali, é uma cidade pequena, né? Uma cidade do tamanho de Recife, mas é uma cidade que era isolada do resto do país, praticamente. Né? É verdade. Você sai de avião ou de barco. E o que acontece, né? Aquela questão do oxigênio. Todo mundo sabe que se tivesse um caso mais grave, né, para se chegar a recurso até aquela região, isso demora muito, né? Até pela questão geográfica. E eu lembro que, entre o Natal e o Novo, o governador lá, ele fez uma ação de lockdown, né, prevendo que ia ter um colapso na saúde, nos hospitais. O que aconteceu? Um monte de gente foi para a rede social, foi político, foi isso, foi aquilo outro. Né? A pressão foi tão grande que ele acabou cedendo. Só o que acontece? Se você for olhar o período que ele solicitou para ter lockdown, para quando teve o colapso em Manaus, vai dar aquele período de incubação do vírus, que é de, sei lá, de 8 a 20 dias ali. Aquela média de 15 dias. Então, as pessoas hoje, elas acabam indo para a rede social para dizer, tipo, você hoje coloca, vocês pegam, tem 2.300 mortos hoje no Brasil. Se de repente descobrir que uma pessoa não foi Covid, mas foi um infarto, e o médico assinou como Covid, isso serve de exemplo para dizer assim, tá vendo que os números são mentirosos? Tá entendendo? Erros existem, mas o pessoal pega aquilo ali, que é uma coisa pequena, e transforma num negócio gigantesco, dizendo, tá vendo, estão colocando Covid, quando na verdade o que matou foi o infarto, foi isso, foi aquilo outro. Então, assim, acho que rede social hoje, ela prejudica muito também, né? Não só ajuda, mas faz com que as pessoas que têm má intenção, principalmente se faz uma oposição no Brasil hoje com morte, né? Não se faz com ideias, né? É aquela questão de quanto pior, melhor, né? Então, eu acho que vai muito disso aí. Ô, Peruca, eu queria acrescentar uma coisa ao que a Misadai falou. À vontade. É o seguinte, eu concordo plenamente quando ele falou que a gente precisa que a liderança central do país coordene as políticas mais amplas. Ou seja, vamos procurar nos exemplos dos países que deram certo no combate à pandemia. Quais as características mais parecidas de todo? O governo central, o governo federal, no caso a gente chama governo federal, o governo central, ele liderou o processo, ele convocou os governos, as governações locais, os governos estaduais, municipais, e ele deu a diretriz de como combater o coronavírus, porque fica mais fácil para quem manda. Ou seja, o governo federal, ele manda na federação. O governo Bolsonaro deveria ter, desde o início, ter se dado conta da gravidade da pandemia, porque outros governos já estavam fazendo isso, deveria ter coordenado o que seria um possível lockdown nacional, para a gente sair do buraco logo. E o que é que aconteceu? Muita gente coloca a culpa nos governadores, mas eu não estou defendendo um governador A ou B, mas eu digo que quando o governador ele não tem uma diretriz clara do poder central, de quem tem mais poder, que é o governo federal, que tem quem tem aquela caneta mais quente, ele faz a coisa do jeito que ele acha melhor. Então, a gente teve uma confusão de lockdown, na verdade. Porque nunca deu certo a quarentena. Por que quarentena? Quarentena porque todo mundo se guarda, o vírus para de circular e diminui a infecção das pessoas. Isso é conhecido desde a peste negra do século XVIII, desde a gripe espanhola. Outros tipos de mortes estão acontecendo, né? A questão é não... Então, era importante que o governo federal tivesse tido essa responsabilidade com a pandemia, e aí não teve, e cada governo foi fazendo o seu, da sua forma. Por exemplo, eu vou tomar o exemplo de Pernambuco.
O governador Paulo Câmara, pelo mês de maio do ano passado, junho, fez aquela restrição mais rigorosa, né? Foi a nossa quarentena mais rigorosa naquela área. Mas se ele tivesse o apoio do governo federal, ele podia muito bem escolher aonde estaria mais grave e onde estaria menos grave para não precisar fechar o estado todo. Agora, como é que ele faz isso? Com dado científico. O que é dado científico? Teste em massa de Covid. Tem país que testa mais do que o número da população que ele tem. Ou seja, tem país que uma pessoa foi testada mais de 1, 2, 3 vezes. No Brasil, nós temos a pior testagem do mundo. Nós perdemos para países pobres, países que não têm o poder financeiro que o Brasil tem, testa mais do que a gente. E testar é muito importante, porque quando você testa, você sabe que aquela área ali está infectada ou não. Você sabe que ali tem que fazer um lockdown, ali pode afrouxar um pouco, ali não precisa fechar bar e restaurante, porque naquele município ali não tem quase nenhuma incidência da Covid, então você só precisa fazer uma barreira sanitária. Ou seja, quando tem coordenação, quando tem governo, é possível que se combata a pandemia. Então, eu voltando para a pesquisa do professor Pedro Alau, lá da Universidade de Pelotas, e ele afirma, não sou eu que estou afirmando, os dados científicos dele, ele fez pesquisa com teste de Covid em 133 municípios do Brasil. Ele foi com teste de Covid e fez pesquisa como as empresas de pesquisa fazem por amostragem, sabe? Amostragem científica. E ele detectou que se o governo brasileiro tivesse cumprido restrições médias, tivesse sido um governo mediano, nós não teríamos permitido que 2/3 desses brasileiros que morreram tivessem morrido. Ou seja, nós estaríamos hoje mal, mas estaríamos com uma média de 60, 70 mil mortos. Não beirando os 300 mil mortos, como estamos agora. Ou seja, a pesquisa dele comprova que a má gestão da pandemia resultou em mais mortes. E, claro, mais morte de gente pobre. Porque o SUS está sob pressão, porque nos hospitais do SUS é quem chegam as pessoas com mais problemas, quando a doença está mais grave, quando a pessoa... Hoje tem um dado, 60% das pessoas que entram numa UTI de Covid sobrevivem e 40% morrem. É muito alto, não é verdade? Você entrar com quase meio a meio, entrei aqui na UTI e está meio a meio de morrer. Mas por quê? Porque quem chega na UTI do SUS já chega com mais gravidade por conta da sua condição social e, às vezes, espera muito na fila. Quando o cara espera com Covid na fila, o que é que significa? O cara piora. Então, a gente tem uma desigualdade incrível e, como eu disse, não vou ficar repetindo, a gente tem um governo central, o governo Bolsonaro, que não ajuda, que atrapalha e que, para mim, é um grande responsável por essa tragédia que a gente vive. Manuel Miranda, o empresário aqui da região, está nos acompanhando, e também o nosso outro amigo aqui, ele fala o seguinte, que o SUS está defasado e é o culpado disso. E se não fosse o SUS, Amizadai? Pelo amor de Deus. Rapaz, se não fosse o SUS, seria o caos total, né? Porque a gente tem uma população que precisa do sistema único de saúde. Nós temos uma população pobre, principalmente na região Nordeste, né? E eu acho que o SUS tem feito o possível e impossível, né? É muito difícil trabalhar nas condições que os profissionais de saúde têm hoje em dia no Brasil. Né? E ainda por cima, essa questão de negar a pandemia, né? Que eu acho o fato mais grave é negar. Negar que a pandemia existe, é negar... Porque uma coisa, vamos lá, uma coisa é um ministro de Estado, um secretário de Estado pegar a Covid. Outra coisa é a população em geral, né? Eu lembro que quando o presidente pegou a Covid, ele tinha exames, tinha médico para estar com ele, acompanhando ele, Mourão, os ministros lá, Heleno, quando pegaram também a Covid, fazia exame cardíaco, acho que era 2 ou 3 vezes por dia, né? Existia um acompanhamento que nem todo mundo pode ter. Aí fica difícil você ter são coisas diferentes, são mundos diferentes. Então, assim, eu acho que nós, como nação, como país, nosso dever é cuidar dos que mais necessitam, né? Então, assim, não é porque eu tenho carro,
e eu me desloco para o trabalho e para casa sozinho e tal, que eu vou dizer que a Covid não pega. Não pega, talvez eu não esteja num público tão exposto. Mas eu concordo com o nosso amigo aí, quando ele fala que Paulo deveria Zen, ter uma nome dele. diretriz. Oi? Paulo Zen, o nome dele, do amigo. Isso, concordo quando digo que deveria ter uma diretriz de cima para baixo, realmente. Deveria ter eu acho que essa questão de lideranças políticas no Brasil não usarem máscara, eu acho. Isso é uma opinião pessoal minha, sabe? Não é uma opinião de veículo, mas o fato de uma pessoa pública aparecer sem máscara, eu acho meio complicado, principalmente quando está aglomerando pessoas. Então, porque as pessoas seguem exemplos, na verdade, né? Se você diz, a nossa população se você começa a afirmar que a doença não pega, que isso é uma gripezinha, é isso, do outro, as pessoas acabam não dando credibilidade à doença. Agora, quando você passa na frente de um hospital, meu amigo, você vê um punhado de ambulâncias na frente. Semana passada mesmo, eu conheço ali Araripina, que eu já prestei serviço lá na prefeitura, e Araripina, semana passada mesmo, Raimundo Pimentel mostrou lá 4 ambulâncias, né, saindo, e disse, rapaz, a gente não tem mais como atender. Aí você olha, Araripina está a 600 quilômetros da região metropolitana. Então, é uma pandemia que ela chegou em todos os cantos do Brasil. E se não tiver uma coordenação realmente nacional, se não tiver um conjunto de fatores, se não vier, né, um ministro que vem agora da saúde, que ele não vem agregar, né, complica mais ainda, porque o que acontece? O Estado A faz uma forma, o Estado B faz de outra forma. E aí? Não adianta a Paraíba fazer testagem em massa se Pernambuco está aqui do lado. Não adianta Pernambuco fazer testagem em massa e a Paraíba está aqui ao lado. Né? Porque nós somos vizinhos, né? São vizinhos, um dia eu estou aqui, amanhã eu tô cá. Exato. Exatamente. Aí o que eu digo, tem que vir uma coordenação nacional, tem que vir de cima para baixo. Né? E eu acho que está faltando isso no nosso país. Era a hora, né, rapaz, de o governo federal chamar todos os governadores. Rapaz, vamos sentar aqui, vamos aproveitar essa mudança de ministro, porque mudar o ministro e o governo também não apoiar as posições do ministro, também não sai do lugar. A hora do governo federal não era chamar todo mundo, né? Deixa eu só colocar claro. um fato aqui. É o seguinte, faz mais ou menos uns 15 dias, a gente aqui do portal, de vez em quando, a gente sai para fazer visitas em municípios, em prefeituras, né? Até para colher pautas, né? E nós fomos faz uns 20 dias, né? Nós saímos para fazer visita. E aí a gente viu que alguns prefeitos não estavam na região. E, basicamente, a gente fez aqui a Mata Norte e não tinha praticamente prefeitos aqui nessa área, aqui, porque eles estavam todos em Brasília. Aí o que aconteceu? A gente viu que em Brasília tinham mais de 500 prefeitos. Isso vai fazer o quê? Vai fazer 20 dias. Tinha uma média de uns 500 prefeitos lá em Brasília, ou mais, estou colocando por baixo. Aí, esses prefeitos passaram nos gabinetes dos deputados, inclusive tem um que está na UTI agora, que é a Major Olímpio, que foi a assessoria... Pronto, a assessoria... O assessor de imprensa dele. Pronto, eu tenho até o contato do assessor de Major Olímpio, recebeu lá, teve uma reunião e 3 pessoas saíram infectadas. Ele hoje está numa situação gravíssima de Covid, né? Meu Deus. Quem viu televisão, viu que eles aglomeraram, os prefeitos aglomeraram. Não posso citar nomes aqui, porque a gente também não pode também generalizar. Mas para bater foto com o presidente, para bater foto com não sei o quê, para fazer selfie. Aí o que acontece? Acabou aquela data ali, que eles estavam todos em Brasília. Aí você vê, Brasil tem aviões para o Brasil inteiro. Aí esses caras pegam um avião para cada um, para o seu estado, para a sua cidade. Eu só consigo ver que eles saíram dali infectando tudo também. Tudo. Né? Precisava juntar quase 1.000 prefeitos em Brasília, na época de pandemia? Eu acredito que não. Eu tiro um exemplo aqui, que teve a mudança aqui a reeleição de Patriota, não foi na MUP, onde fizeram o evento virtual. Virtual.
virtual, você faz um evento virtual. E quantos eventos precisarem ser feitos, né, se pode ser feito. Agora, essa questão de viajar todo mundo mesmo para Brasília, ocupar o mesmo espaço, ficarem todos unidos ali, batendo fotos, saindo para jantar em restaurante. Aquela festa mesmo lá do Lira, lá, né? Que Não juntou é, o pessoal rapaz? à noite lá, para todo mundo sem máscara, todo mundo aglomerando, comemorando. Aí você passa uma imagem dessa para a população, você vai esperar o quê? Que a pessoa saia de casa com máscara quando você não dá o exemplo? Fica muito complicado dessa forma. José Oliveira está arretado aqui. Ele disse que a culpa está nesses governadores, prefeitos que comeram o dinheiro e acabou com os hospitais de campanha. Maicon Drummond está cumprimentando aí nosso amigo Jonatas e cumprimentando a todos. Boa noite a todos vocês. Foi não, Jonatas? O que José falou tem um senso comum muito grande. Eu vejo que há uma tendência do bolsonarismo, do presidente Bolsonaro, de culpar os governadores. Ele declarou guerra aos governadores, e não sou eu que estou, não é uma opinião minha, digamos, é uma tática de Bolsonaro falar dos governadores. Mas eu repito, José, o presidente Bolsonaro, ele é a liderança central do país. E se eu citar algumas das ações catastróficas que ele tomou, algumas decisões catastróficas, a gente vai chegar no resultado de hoje. Eu queria falar um pouco só, complementando o que a Mizadaite falou, sobre vacina, Peruca. A gente começou a vacinação dos idosos até... Hoje está em 72 anos, né? De 72 para cima. 72. Tem município que já está em 70 anos, etc. Mas veja, a vacinação agora, todo dia eu entro no vacinômetro, que é o levantamento que os veículos de imprensa estão fazendo, da mesma forma que fazem da quantidade de mortes. A vacinação tem desacelerado nas últimas semanas. Ou seja, a gente está num caos. Era a hora da gente ter vacina em massa para todo mundo, e a gente está desacelerando a vacinação. Por quê? Porque não houve planejamento. Eu gosto de citar um dado que é sempre muito importante. Em setembro do ano passado, a Pfizer ofereceu ao governo brasileiro, através de ofício, isso foi documentado, saiu na Folha de São Paulo, não sou eu que estou dizendo, 70 milhões de doses para o governo brasileiro. O governo brasileiro não respondeu essa oferta, a Pfizer vendeu para outro. O governo alegou que não tinha segurança ainda, né, sobre essa vacina. Aí ele fala uma coisa que todos os outros países assinaram esses contratos de risco com essas empresas. Você veja, os Estados Unidos hoje têm 10 vacinas por cada norte-americano. A Itália tem 4 doses de vacina por cada italiano. A Espanha tem 2 doses de vacina para cada espanhol. Por que essa quantidade maior de doses? Porque os governos assinaram contratos, mesmo se arriscando, se a vacina não fosse dar certo no futuro, ele pelo menos tentou. Não dava para fazer o que o Brasil fez. O Brasil só tem vacina hoje, aí tem que dar o crédito ao senhor João Dória, governador de São Paulo, porque ele investiu na Coronavac desde o ano passado, fez uma parceria da Sinovac chinesa com o Instituto Butantan do estado de São Paulo, em setembro do ano passado, e hoje a gente tem vacina. Assim como a Fiocruz fez uma parceria com o Instituto lá da Inglaterra, de Londres, e hoje a gente tem a AstraZeneca. Mas 2 vacinas para um país como o Brasil, da nossa dimensão, é pouco e está se provando pouco. Não tem vacina para o Brasil. Ainda bem que os governadores do Nordeste, o governador de Pernambuco está incluído, fizeram uma negociação agora com a Sputnik, né, para comprar 37 milhões de doses. Os governadores do Nordeste levaram o Pazuello ficou lá ali. Mas não foi acordado que o governo federal é que vai comandar esse negócio? Mesmo os governadores comprando, o governo federal pagaria, porque, né, assim? Porque aí o governo federal tem a diretriz de distribuir. Mas se os governadores do Nordeste não entram, conversam com o fundo russo e diz, olha, o que é que sobrou aí, pelo amor de Deus? O que é que sobrou? Cadê a raspinha? Aí o fundo russo lá disse, a raspinha é 37 milhões de doses. Aí os governadores do Nordeste disseram, a gente quer. Aí pegaram o Pazuello como um jarro e disseram, ô jarro, vai lá e assina o papel. É isso que está acontecendo. Pazuello faria melhor se ele estivesse caindo meio fio de quartel do que está no Ministério da Saúde. E graças a Deus saiu. E aí pode ser que esse médico agora
esse médico agora faça alguma coisa. Mas assim, é muito grave, a gente está sem vacina por conta deles, é culpa deles. Tá entendendo? Amizade que entende desse. Eu não sou de João Dória, mas eu vou dizer, João Dória nos deu o direito de ter a Coronavac. Coronavac, de cada 4 pessoas vacinadas no Brasil, 3 é pela Coronavac, 1 é pela AstraZeneca. Então, mérito do governador João Dória de São Paulo, do PSDB, que tem uma disputa política também com Jair Bolsonaro, é candidato a presidente, mas mérito dele que ele fez essa parceria com a Sinovac no ano passado, e hoje a gente tem vacina pouca, insuficiente, mas tem por conta desses 2 institutos brasileiros, porque o Butantan é um instituto centenário de cientistas, dos melhores cientistas do mundo, e a Fiocruz, que a gente tem a Fiocruz aqui na Federal, da Federal de Pernambuco, é um instituto de cientistas. Graças a Deus, a gente tem cientistas no Brasil na luta por nós. Amizadai, o ministro Pazuello, general do Exército, está na ativa, vai voltar ou vai para a reforma? Porque eu li hoje aqui na imprensa nacional que muitos generais não querem a volta dele, não. Diz que a volta dele para a ativa compromete a imagem do Exército. Ô, gente, como é que pode ser isso? Eu não acredito que comprometa, porque acho que o trabalho dele no Exército é um, o trabalho dele no Ministério é outro, né? Mas não estragou lá fora? Porque é o seguinte, o pessoal não aceitou ele estando na ativa e como ministro. Se ele falhar, como o pau é grande em cima dele, é a imagem do Exército. Esse cara é bom estrategista em quê? Não sei o quê. Imagina o Exército como não está. Eu acho. A logística dele, só um pouquinho, amizade, a logística dele foi ter mandado 1.000 doses de vacina para Manaus e ter mandado 70 mil doses para Amapá. Trocou. Mandou os aviões trocados, chegou pouca dose para Manaus e muita dose para Amapá que não precisava. Esse é o grande líder da logística brasileira. Ele volta para a ativa? Aliás, ele continua na ativa? Eu acho que, assim, essa informação eu não tenho, se ele fica na ativa ou se não, acho que tudo parte ainda com a especulação. O que eu acho é que, seja qual for o ministro que vá presidir o Ministério da Saúde agora, o que ele precisa é ter autonomia, né? Então, se não tiver autonomia, você pode colocar o PhD lá o mais preparado que tiver, né? Então, ele precisa ter autonomia, o governo dar autonomia para que essa pessoa possa trabalhar, né? O que a gente está falando é o seguinte, eu acho que é aquela questão, quando tem um time de futebol que perde, geralmente quem é o culpado é o técnico, não é isso? Geralmente o técnico vai lá, o cara pode ter 2, 3 pênaltis lá, mas foi eliminado, a cabeça que voa é do técnico. Não seria diferente na política, né? Se não deu errado, você troca o ministro. Se o ministro não tem autonomia, porque o presidente não deixa ele ter essa liberdade, e ele também não aceite. Mas não dá para dizer que não tem culpados numa hora dessa, né? Existem os culpados e eles aparecem. Então, eu acho o seguinte, que para ser ministro nesse momento agora, tem que ser bastante técnico, né? E tem que ter autonomia, né? Não adianta ter um currículo gigantesco e chegar lá e não poder fazer nada, né? Isso vale para governo federal, governo estadual, prefeitura, né? Porque, às vezes, aqui no Brasil se trabalha muito populismo, né? E, às vezes, as medidas elas devem ser impopulares. E as pessoas não aceitam muito bem isso. E os governos também, parece que no primeiro escalão está assim, tá? Eu acho que o presidente ou o governador ali em cima, né? Se for fazer um organograma, abaixo vai estar o marqueteiro. Aí depois vem os ministros ou os secretários, né? Eu acho que tem funcionado muito dessa forma. E nessa pandemia, né? É aquela coisa, você vai colocar o ministro da Saúde, mas e aí? Até onde você vai dar liberdade para ele tomar as decisões, né? Porque trocar a mandeta por Pazuello por um próximo agora, se a pessoa não tiver autonomia, não vai mudar muita coisa, né? E essa questão de estratégia, né, que o Brasil precisa muito, isso aí, ela tem que ir de cima para baixo, ela tem que ser presidente, governadores e prefeitos, tem que ser nessa escala aí, não adianta querer inverter.
Né? Não dá para inverter, não dá para cobrar de um prefeito a responsabilidade se de cima para baixo não vem nada organizado. Então, eu acho que funciona dessa forma, sabe? E a única certeza que a gente tem é o seguinte: não deu certo até hoje. Porque se a gente compara com outros países aí, a gente está complicado. Então, não tem. A matemática ela é simples, pô, ela é bem objetiva. O Brasil está morrendo 2.000 e poucas pessoas, e, sei lá, e um outro país aí está morrendo muito menos, tem alguma coisa dando errado aqui. Não vou dizer que a culpa é do governo federal, estadual ou municipal, mas tem que se fazer um levantamento e saber quem está errando. Né? Não dá para. Assim, lógico, a gente tem nós temos aqui o direito de pensar e de achar, né? Mas tem que ser feito estudo para saber quem está errando, onde está errando. Eu acho que se pudesse apitar esse jogo, terminar e começar outro do zero, seria muito melhor do que continuar do jeito que está. Porque parece que é um problema em cima do outro, sabe? Vai surgindo coisas e vai errando, né? E também, eu vejo também essa questão da vacina. Eu acho que o Brasil tem capacidade de vacinar muito rápido a população, basta ter vacina, né? Quando eu escuto na televisão dizer que vai demorar 1 ano e meio para se vacinar a população inteira do Brasil, no ritmo que está, eu discordo um pouco, porque está no ritmo devagar, está. Mas a cada dia que passa, a oferta de vacina ela vai aumentar. Isso é natural, isso não é eu atiro aqui, isso não é por causa do governo brasileiro, governo da Bahia, de Pernambuco, do Pará, de São Paulo, não. Porque os insumos vão começar a ser produzidos em larga escala, cada vez mais. Então, vai chegar agora, né? Temos um problema? Temos. A falta de vacina está. Agora, é alarmista dizer que vai demorar 2 anos para vacinar a população. Né? Eu acho que é alarmista. Por quê? Porque de uma hora para outra vai chegar mesmo que chegar a 30 milhões de vacinas. Erramos. Agora, a gente também não pode jogar mais desespero na população do que já tem, né? A gente tem que ser um dado real. E a gente não pode pegar aquele dado lá, vacinou 100 mil pessoas ontem, vacinou 80. Concordo, está muito lento e muito devagar, isso eu concordo. Mas para frente, vai crescer muito mais. Da mesma forma como o número de mortes de repente explodiu no Brasil, né? A gente espera também que a quantidade de vacina também chegue também. Até porque nós vivemos um populismo, então, da forma como está, qualquer um agora vai querer trazer vacina. Era para ter pensado antes. Tem um dado objetivo da vacina, que é o seguinte: tem aquela iniciativa, a COVAX Facility, que é uma iniciativa da ONU, não é? A ONU, do ano aí eu volto também para a mesma tecla do governo Bolsonaro, porque a incompetência está lá. Isso, de fato, é minha opinião. Agora, veja, a COVAX Facility, que é um fundo de vacinas para países pobres e para países que precisam comprar vacina por um preço mais baixo. Como é que funciona? Países ricos que querem comprar vacina para outros países vão depositando dinheiro nesse fundo e esse fundo vai comprando vacina das empresas que têm vacina. Lembre-se, temos vacina da Janssen, temos Johnson & Johnson, temos Pfizer, temos Coronavac, temos a AstraZeneca, ou seja, tem um leque de vacinas, a Sputnik, a russa, ou seja, eu contei 6 vacinas aqui, mas no mercado tem 10, 12. Ou seja, esse fundo... Existem pedindo aprovação 210. Você vê, tem a soberana de Cuba, ou seja, nós temos nesse fundo, COVAX Facility, o Brasil tinha direito a 20 milhões de doses. Isso é desde o ano passado. O Brasil pediu 10 das 20. Não sei por que isso vem da cabeça de Bolsonaro e de Pazuello. As 10 do Brasil ainda não chegaram, por pura incompetência do governo brasileiro. Ou seja, se a gente pegasse essas 20 milhões de doses do fundo COVAX Facility, mais barato, o Bolsonaro está dizendo que estava caro demais a vacina da Pfizer. Então, lá no fundo estava mais barato. Se a gente tivesse com elas agora, a gente já tinha pelo menos concluído a vacinação dos idosos. Pelo menos concluído. E são dados, não são meus, dados eu peguei no G1 esses dados. Nos públicos onde já há vacinação, ou seja, nos idosos de 80 anos, idosos de 75 para cá, as internações e as mortes já diminuíram.
Ou seja, a gente tem um mês de vacinação e já tem dados científicos provando que, de fato, vai diminuir a quantidade de mortes a partir da vacinação da população. Agora, a gente precisa, para acabar com o coronavírus no Brasil, precisa vacinar mais de 50% da população, para dar aquela imunidade coletiva que tantos cientistas falam. E só colocando mais uma coisa, eu concordo com a Mizadai, que eu acho que o ritmo está fraco, deve aumentar, porque esses países ricos, quando vacinarem toda a sua população, vão ter doses sobrando. Então, eles podem fazer negociações, eles podem doar, até porque a pandemia é mundial. Se a pandemia acaba nos Estados Unidos e Brasil continua sendo o epicentro da morte, daqui a pouco a morte vai chegar de novo nos Estados Unidos. Ou seja, por mais pragmático que seja, é preciso curar o mundo todo. A pandemia, pelo menos, ensina isso. Ou cura o mundo todo, ou não cura ninguém. Ou o Brasil cura o Brasil inteiro, ou o Brasil não cura ninguém. Então, é fato que a vacina estaria nos ajudando muito. É fato que, se não fosse essa resistência do governo Bolsonaro, nós já teríamos vacinado pelo menos os idosos, pelo menos todos os profissionais de saúde, até os que não estão diretamente no combate, mas que merecem ser vacinados, porque, de toda forma, passam no hospital, de toda forma, têm contato maior do que nós. Eu passei o ano todo passado isolado. Eu tive o privilégio, porque isso é um privilégio, porque muito trabalhador foi para a rua. E o trabalhador da saúde nem se fala. Está ali naquele ambiente com o coronavírus o tempo todo. Então, essas pessoas precisam ser vacinadas. Motorista de ônibus, professor que passa por várias salas de aula, isso é para estar na primeira fase. Mas, assim, tudo é um caos porque a gente não tem vacina. A esperança é isso. Infelizmente, a gente tem esperança na bondade dos países ricos. Quando eles vacinarem a população deles, eles vão doar mais vacina. Nós temos algumas iniciativas que vão fazer mais vacinas chegar a partir de abril. E com toda a oposição do governo Bolsonaro, a gente, com certeza, Deus quiser, vai começar a vacinar com um ritmo mais acelerado a partir do mês que vem. E vamos, pelo menos, ter uma luzinha no final do túnel. Eu acho que chegamos no... Pode falar, Pedro. Eu quero falar o seguinte, no programa de quinta-feira, nós vamos bater um papo aqui com o deputado federal por Pernambuco, Daniel Coelho. Vamos conversar com ele, vamos bater um papo com Daniel Coelho aqui às 8 da noite, com a produção do nosso amigo Henrique, da PHS Assessoria, PH, aliás, não foi um BAICS, PH Assessoria. Põe aí, Henrique, tua marca aí, fazer a propagandazinha do meu amigo Henrique, que está por aqui fazendo nosso programa. Olha aí, ó, o 98233-5650. PH Assessoria de Comunicação do nosso amigo Henrique. Quinta-feira, nosso programa, vamos bater papo com o deputado federal Daniel Coelho, na quinta-feira. Pois não, Mizadai, pode continuar, amigo. Não, é só complementar aqui o raciocínio do nosso amigo aí, que é o seguinte, não vai ser lockdown que vai resolver mais, vai ser mais o uso de máscara. O uso de máscara ele vai ser preventivo, o lockdown vai ser para não, de repente, superlotar os hospitais mais do que já estão, mas a solução que nós temos agora é a vacina, né? Acho que a vacina agora eu fico muito triste, às vezes, quando eu escuto pessoas defendendo a não vacinação, né? Porque é o seguinte, a gente tem visto algumas pessoas se posicionarem dizendo que não vão se vacinar, que não vão tomar vacina. Eu acho isso complicado, porque a gente está no meio de uma pandemia que a gente já sabe que a única saída vai ser a vacinação, não vai ter uma outra, né? Então, para ter essa imunidade de rebanho aí, eu acho que até mais, acho que até 60%, 70% da população precisa ser vacinada, né? Esperamos que se vacine o mais rápido possível, né? Nós precisamos ser otimistas, porque se formos pessimistas, tá ruim, né? Não dá para ser mais pessimista do que está hoje, né? Então, eu acredito muito nisso. E as pessoas devem incentivar a vacinação, sim. Inclusive, aqui no nosso site, aqui no portal, a gente tem incentivado, sim, a vacinação, né? De uma forma ou de outra, a gente tem colocado informações favoráveis à vacina, porque a solução está aí, né? Tá na vacina. Eu não consigo enxergar uma outra solução, não, né?
Eu queria ouvir aí de Amizadai. Pois não, conclua. Não, pode falar, Pedro. Não, você concluir o seu raciocínio aí, pô. Não, eu acredito que o que eu estou dizendo é que a gente precisa vacinar a população, não tem outro meio. Você precisa comprar o máximo de vacinas que se possa ter no mercado, a gente precisa ter um pacto aí federativo em relação à vacina, né? Para que se distribua o mais rápido possível, né? E também fazer o que fizeram em Manaus. A pandemia estava um pouco mais forte lá, conseguiram lá dar um apoio maior de vacinação, e você vê que os dados hoje mostram que Manaus é o único estado que está tendo queda, né? Até porque ele teve um ápice muito... Ele teve Como ele teve um pico grande, a queda também é grande, né? O problema é grande, a queda é grande, mas pode botar na conta da vacina também, né? Porque lá acho que já vacinou 7 ou 8% da população. E quanto mais vacinas, né, menos pessoas vão estar se infectando. Eu vi um dado, não tenho certeza, porque eu vi uma lida rapidamente por esses dias, porque tanta informação que chega aqui no portal que a gente acaba lendo uma coisa e passa em cima de outras. Mas eu acho que São Paulo reduziu, acho que mais de 20% a internação de pessoas acima de 80 anos. Né? Exatamente. Eu li também. E tá ligado isso à vacina. Tá ligado à vacina. Tá ligado, não tem uma outra forma de uma pessoa de 80 anos diminuir essa quantitativa toda, né? Eu estou esperando chegar de 40 anos para eu entrar. Eu estou esperando de 20. Olha, vamos falar. A gente está falando, isso também é política, lógico, mas eu queria chamar vocês que estão aí vivendo o dia a dia também da política, sobretudo no Estado. Olha, Beto gostou Beto deve estar aí esperando aí de 30. Dá uma risada aqui, ele. Olha, eleição ano que vem, né? Eleição aí para presidente, governador, senador, deputado estadual e federal. Pernambuco vai ter essa oposição se une ou a gente está vendo aí forte caminho aí, uma chegada de Fernando Bezerra Coelho para o PSB. Pode acontecer isso? Como é que vocês dois veem isso aqui? Essa informação não tenho não, viu, do Fernando Bezerra para o PSB. Eu soube fortíssimo essa chegada. A Mizadai vai contigo, vou jogar a bola para tu. Eu acho que na política tudo é possível, sabe? Hoje é uma coisa, amanhã é outra, mas eu não tenho escutado também muito sobre isso, não. O Fernando Bezerra Coelho é o líder do governo Bolsonaro no Senado, né? Eu acho que é uma das raposas do Senado que conseguem viabilizar o governo Bolsonaro lá, porque é um governo que falta lideranças, então, estou dizendo, no campo dele, ele consegue viabilizar as questões do governo no Senado. Eu acho que realmente me falta essa conexão, mas como a Mizadai falou, a política porque a política é feita do Estado, não fora dele, somente nessa questão. A oposição vai ter candidato ao governo? Quem será o nome? Então, sempre tem, né, Peruca? Sempre vai ter candidato na oposição. Isso aí vai ter WO no estado de Pernambuco. Mas só complementando aqui essa questão de Fernando Bezerra Coelho, é o seguinte: ele é líder do governo Bolsonaro, sim, lá em Brasília. Mas o eleitor dele está em Pernambuco. E a eleição é dele. E o eleição é dele. Agora, mas ele precisa ser líder do governo, ele vai ter que se agarrar com o Bolsonaro aqui, se abraçar com ele e dizer: esse aqui é meu presidente. Sim, e ele vai perder a eleição. O PSB não vai votar em Bolsonaro, até onde eu sei. Mas o PSB, dependendo da eleição, tem uma tendência a votar em Ciro Gomes ou votar em Lula, se Lula for candidato. Ou seja, o PSB vai para esses dois lados aí. E aí a gente tem uma coisa... Porque é o seguinte, Bolsonaro ele conseguiu polarizar muito a política e essa polarização dele chegou nos estados com força. Então, eu só acho difícil porque ele é o líder do governo, ele é um cara que viabiliza o governo Bolsonaro, ele é um cara que inclusive, tem uma popularidade grande na região dele porque ele consegue muita coisa para a região, porque está nessa posição no governo. Então, Bolsonaro ele vai ter que se agarrar com o presidente dele ano que vem.
Olha, É eu a acho que depende de qual cargo que ele vai almejar, né? Também. Acho que tem muito isso também. porque o cargo Senador ele é já é, assim. né? Senador ele já é, ele não precisa se reeleger agora. Ele... Precisa. 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 É o cargo dele que está em jogo. Ah, é o cargo dele, é Exatamente. verdade, é verdade. O dele É o cargo dele. E Exatamente. um detalhe, tem um filho que é deputado federal. Se ele for federal, é complicado os dois. Tem um que é estadual. O filho que é prefeito, Miguel, há quem diga que seja candidato ao governo do estado, acho muito difícil Também deixar acho. mais de 2 anos de uma prefeitura fortíssima. Então, e qual é a de Fernando Bezerra com ele? Que eu acho que vai ser. É ele caminhar junto com o PSB, pode ser até na majoritária, se Paulo Câmara não for candidato a nada, como se cogita, e ele se reeleger federal. Porque ele vai sacrificar uma prefeitura lá de Petrolina para lançar o filho? Vai não. E essa de ser líder do governo, ele se reelegendo aqui com o governo, ele vai para Brasília com a mesma força. Pode não ser quem quer que seja o presidente, ele vai com a mesma força, mesmo não ocupando um cargo de líder. Ô, Peruca, eu posso dizer isso assim, feito a gente viu lá Jarbas fazendo L de Lula, né? De repente. Isso. Né? E aquilo ali foi... aí você vê como é para ganhar a eleição, né? De repente acho que vocês se unem. Não vou sair muito da nossa eleição aqui do Estado, mas eu vou levantar aqui um pensamento aqui. É o seguinte, desde quando o Brasil voltou a ter eleições diretas, para um presidente chegar ao poder, né, para ganhar a eleição, ele tem também que contar com a força do Nordeste, né? Essa eleição de Bolsonaro agora ela foi muito atípica, mas não funciona. Até porque Bolsonaro ele não precisou fazer campanha, né? Ele acabou sendo favorecido por muitos fatores, né? Entre eles a Operação Lava Jato estava no auge e outras coisas mais. E o brasileiro queria uma certa mudança. Agora, eu acredito que para essa próxima eleição ele vai precisar ter uma força política aqui no Nordeste, e não é uma força para puxar voto, não. Ele vai precisar, talvez, de um vice aqui do Nordeste, porque se ele fizer uma composição, se ele for candidato e colocar alguém lá da região Sudeste ou outra região, ele perde muito no Nordeste. E o Nordeste é um colégio eleitoral que tem mais de 30% do eleitorado. Então, o Nordeste em si, né, ele vai ter que ter uma força política no Nordeste para bater de frente com Ciro e Lula. Né? Isso na chapa dele. Se ele não tiver isso aí, ele sai muito em desvantagem aqui no Nordeste mesmo. Qual seria o nome? Nordeste, Jonathan, o que você acha? Eu perdi só o finzinho da fala de Misadai, porque eu caí aqui, minha internet caiu de novo. Não, eu estava falando que para se reeleger, Bolsonaro, para disputar uma reeleição com condições de realmente ganhar, ele vai ter que ter na chapa dele alguém da região Nordeste. Sim, que é um colégio eleitoral que sempre foi muito disputado e sempre teve alguém do Nordeste. Você pega lá Fernando Henrique, tinha Marco Maciel. Você pega Lula, que é a região Nordeste, mas tinha o vice dele, Zé Alencar, que era da região Sudeste. Né? Dilma foi eleita com apoio de Lula aqui na região Nordeste. Então, não dá para você, uma região feita no Nordeste, de repente, ele formar uma chapa, de repente, sei lá, Bolsonaro, Marco Feliciano, Bolsonaro, sei lá. Então, eu acho que a eleição no Nordeste eu acho que essa questão aqui na nossa região vai contar muito, muito para a eleição presidencial. E aí é onde eu digo, talvez ele vá tentar fortalecer uma oposição aqui em Pernambuco de uma forma. Olha, eu só faço acrescentar alguns fatores a isso que você falou, com essa posição que você falou, e eu concordo muito. Eu queria acrescentar um fator que eu vi que foi uma notícia que saiu em vários portais de notícia, na CNN Brasil saiu. A médica lá, como é o nome da médica que foi visitar Bolsonaro, que entrou ministra e saiu médica de novo? Mas não, Beto. Beto tá ligado aí. A médica visitou Bolsonaro ontem. Ela, após a visita a Bolsonaro, ela sai da CNN, sai e dá uma entrevista para a CNN e diz o seguinte: olha, o presidente Bolsonaro disse para mim, chegou para mim, pôs condições. Disse o seguinte: olha, você não vai decretar lockdown lá no Nordeste, não, porque senão você vai MF lá no Nordeste. Viviane. Então, a Viviane. Ou Viviane. seja, ela deu essa declaração, eu quero acreditar que é verdade. Então, ela disse:
a preocupação de Bolsonaro no Nordeste era eleitoral. Nós temos 2 fortíssimos candidatos com muito voto no Nordeste, que é a possibilidade de Lula ser candidato pelo PT e Ciro Gomes está colocada a candidatura dele. E ainda temos o terceiro fator que eu acho muito importante, que é o consórcio de governadores do Nordeste, que é um consórcio que ele não faz oposição ao governo Bolsonaro, mas ele é um contraponto ao governo Bolsonaro. Porque quando o Bolsonaro diz que não quer ciência, o consórcio de governadores do Nordeste cria um comitê científico. Quando o Bolsonaro diz que quer cloroquina, o consórcio diz que quer vacina. Ou seja, é um outro polo de pensamento que vai fazer essa oposição ao governo Bolsonaro nas eleições, com certeza. Temos 4 governadores do PT no Nordeste, temos 2 governadores do PSB, você tem o Renan Calheiros, filho, nas Alagoas, que tem uma aliança tática com esses partidos de centro-esquerda, ou seja, o Bolsonaro realmente tem que pensar muito o Nordeste, e eu acho que essa ânsia dele pela volta do auxílio emergencial também tem a ver com isso, porque o auxílio emergencial impacta economicamente mais aqui em nossa região, porque somos mais pobres. Então, é um cálculo que ele precisa fazer, e ele já está fazendo. Esses acontecimentos, essas coisas que aconteceram, Lula foi preso, a roubalheira que foi provada aí, ninguém sabe nomes, essa roubalheira grande que aconteceu, isso não é um grande cabo eleitoral contra o PT, contra Lula? Olha, eu acho que Lula é um bom cabo eleitoral dele mesmo, e a gente está comprovando. Isso está comprovado agora com essa decisão do Edson Fachin de retirar os processos contra ele e colocar lá na vara de Brasília. Mas mesmo retirando o processo, o que aconteceu, ninguém esquece, foi verdade. Até porque... muita coisa foi verdade, muita coisa foi verdade que houve perseguição, né? Não dá para tirar, não dá para dizer que não houve corrupção na Petrobras, não dá para dizer que não houve julgamento, que foram presas com razão, mas falando especificamente do presidente Lula, do ex-presidente Lula, você está comprovado pelo vazamento das conversas dos procuradores e do juiz Sérgio Moro que houve uma grande perseguição ao presidente Lula. Isso é a Vaza Jato que comprova, isso é o consórcio de jornais que fizeram a série de reportagens comprovando que o Dallagnol e o juiz Moro perseguiam o presidente Lula, tinham uma ânsia por prender Lula, mesmo sem provas concretas. E agora, para mim, o Lula sai por cima. Para mim, o Lula foi reabilitado e ainda tem a suspeição do juiz Sérgio Moro, que foi interrompida pelo pelo ministro Nunes Marques. Eu acho até plausível, ele pegou no processo quase agora, então pediu a suspeição, pediu como é que ele chama? A interrupção pediu vício. Mas, olha, além do processo de Lula ir para Brasília, o ministro Gilmar Mendes quer julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Então, para mim, o presidente Lula ele sai por cima. Agora, claro, ele é um ator, ele tem oposição. Mas o pessoal do governo, por exemplo, vai bater. Por exemplo, a justiça está falando que houve a perseguição do Dallagnol, o pessoal da Lava Jato. Tudo bem. Mas, por exemplo, o Emílio Odebrecht, o dono lá, disse que deu 300 milhões só a Lula. O primeiro cara que fez a delação, ele disse, não, da Petrobras, eu levei 300 milhões. Um cara sozinho, um diretor, levar 300 milhões. Mas olha, quanto dinheiro resgatado? Mas esse é o problema. Vai ser muito em campanha. A coisa do falou isso, o dinheiro, esses 300 milhões que ele diz que levou para Lula nunca apareceu. Agora, os 60 milhões de Gedel apareceu na mala no apartamento de Gedel Vieira. Tá entendendo? Tem que ter materialidade para você chegar e dizer que deu 300 milhões para o presidente da República. Enfim, eu não acho que está correto o que houve na Petrobras. O que eu acho é que o processo legal não foi cumprido, a justiça brasileira foi utilizada para perseguir o ex-presidente Lula, e a gente está vendo a justiça sendo desabilitada, porque o mais grave é o seguinte, é um processo, uma investigação de 4 anos chegar na conclusão de que ela foi utilizada de toda forma para
perseguir uma pessoa só, uma liderança política. Então, isso não sou eu só que falo, não, viu? Isso são os maiores... Se Lula tem sido candidato lá atrás, Sim. seria mais aperto, não era? Se ele tem sido candidato na eleição de Bolsonaro... Pode ser que o presidente não tivesse sido Bolsonaro. Então, o desequilíbrio na política foi estabelecido. E aí o juiz Sérgio Moro inventou de ser ministro da Justiça de Bolsonaro para dar mais força à tese. O cara deixar de ser juiz federal para sair para ser ministro. Eu vou dizer uma coisa. É amizade. Meu amigo. Oi. Eu vou acrescentar uma coisa aqui. Eu acho que a imagem... Amizade, você está sendo convidado para ser ministro das comunicações de Bolsonaro. Você aceitava? Rapaz... eu queria saber... Eu ia ter que fazer um contrato de até quando, né? Perfeito. Eu ia querer uma estabilidade. Carro comissionado. Carro comissionado. Eu acho que a imagem de Lula ela está muito desgastada. Ele tem um público, isso com certeza. Não acredito que Lula chegue a ganhar uma eleição mais para presidente. Eu não acredito. Pode ser que surpreenda, porque a eleição ela muda de um dia para o outro, né? Mas eu acredito o seguinte, que Lula é um cabo eleitoral muito forte e se ele não for para um segundo turno, de repente chegar um Ciro e fizer uma aliança com ele, eles são muito fortes. Estou dizendo os nomes que estão hoje em dia que Lula possa apoiar, mas eu digo, vão surgir outros nomes, com certeza, né? Eu acho também aqui na região Nordeste uma força política muito forte também é o ACM, né? Fez um trabalho lá em Salvador. Que foi muito, muito bem aprovado, né? Uma aprovação e pode acontecer do povo não querer nem Lula nem Bolsonaro. Possa ser um aliado lá do Bolsonaro. E eu vou dizer a questão das conversas vazadas, eu acredito o seguinte, dos procuradores, Sérgio Moro, nenhum deles ali veio do meio político, né? Não tem a malícia, isso é uma opinião minha, né? Não tem aquela malícia política, sei lá, porque nós temos aqui no portal, a gente tem hoje 11 pessoas trabalhando, e a gente tem o nosso WhatsApp interno aqui. A gente fala um monte de besteira, né, Beto? Conversa um com o outro, fala, de repente, uma situação política de alguém, a gente está aqui, a gente de repente começa a rir, a gente vê até um meme num negócio desse aí. Só que, para a justiça, se de repente se vaza o WhatsApp interno de uma empresa, você começa a ver coisas por um ângulo, porque é o seguinte, quem está externo àquela situação pode enxergar de forma diferente, não é verdade? Então, eu acho, no meu conhecimento, eu acho o seguinte, que existiram lá as conversas, né? Não sei se dá para levar tudo a sério, as conversas que estiveram lá, não sei até que ponto eram. Uma coisa que eu não posso negar é que o processo andou muito rápido, isso aí não tem como, de repente, não tem como dizer, porque a justiça no Brasil ela é muito lenta, né? Mas do que a gente tem de provas, do que aconteceu, a gente sabe que aconteceu coisas no governo do PT que não foram republicanas, isso aí é fato, né? Agora, saber até que ponto... é o seguinte, até hoje se faz política com isso. Essa questão do ministro anular as condenações de Lula, uma canetada, um dia assim, eu acho pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que pegou todo mundo de surpresa. Então, vai ter que anular um bocado por aí, né? Vai ter que anular na verdade, a anulação é do processo de Lula por conta de um pedido da defesa de Lula, né? Exato. Mas aí Eduardo Cunha já pediu também, né? Agora, veja, eu queria só acrescentar uma coisa. Tem a conversa de botequim, como eles mesmos falaram, mas veja, tem conversas que são sérias. Um juiz não pode orientar, o juiz que é o ser imparcial, que é o imparcial na hora do julgamento, não pode orientar a acusação. Então, está provado que a acusação, o Dallagnol e o juiz Sérgio Moro batiam bola contra Lula. Isso não é eu que estou falando, isso é uma prova concreta quando você vai, tanto pelos argumentos da defesa de Lula, que os argumentos da defesa de Lula são anteriores à Vaza Jato, ao vazamento das conversas. No vazamento das conversas, você tem uma interseção entre o que a defesa de Lula falava e o que acontecia nas conversas privadas. E, além do mais, essa série de reportagens da Vaza Jato, ela revelou
procedimentos completamente antiéticos desse pessoal. Tem que falar assim, porque eu acho que, para mim, aí realmente também é uma opinião minha, é preciso tirar a áurea de heróis dos senhores da Lava Jato, ou da Operação Lava Jato, da delegada Marreiro, do senhor juiz Sérgio Moro, do senhor Dallagnol. Eles precisam perder a áurea de heróis e tem que ser colocado no local onde eles devem estar, que é descumpriram o procedimento legal para perseguir uma liderança política, embora a Lava Jato tenha muitos méritos. A Lava Jato fez com que uma série de empresas entrasse agora num processo de compliance, num processo de rigor nas relações com o Estado. Isso é positivo. Agora, o negativo é que a justiça foi utilizada para mexer no tabuleiro político, e ela não pode fazer isso. Eu só queria colocar um dado, por exemplo, um dado bem concreto da Vaza Jato. Eu acompanhei muito ela, porque eu estudo relações dos Estados Unidos com a China, numa cadeira do professor Marco Costa Lima, no mestrado de Ciência Política, e tem muito a ver com petróleo, com geopolítica, e eu acho que um dado que eu acho muito importante, e a gente às vezes não dá importância, porque a Lava Jato fala muito de política, né? Muito da política eleitoral, PT e tal. Mas, por exemplo, tem uma reunião do procurador Deltan Dallagnol. Ele fez uma palestra privada para donos de bancos, para o dono da XP. Isso tá no The Intercept, não estou falando da minha cabeça. Fez uma palestra para o dono da XP Investimentos, para o cara do Itaú, para o cara do Bradesco, etc, etc. Seja um procurador da República dar uma palestra privada para uma série, um conjunto de donos de bancos, e que alguns meses e meses depois é o mesmo conjunto de bancos que compra as ações que foram oferecidas da BR Distribuidora na Bolsa. Então, isso não dá para... Oi? Um ano depois. Eu não vejo relação, não. Eu acho que isso é muito grave, porque, primeiro, um procurador da República não tem que estar fazendo palestra particular para dono de banco. Isso está comprovado que o Deltan Dallagnol fez. E, segundo, a Lava Jato tinha relações e informações muito sérias e muito delicadas sobre a Petrobras, que continua sendo a petroleira brasileira, viu? Continua sendo do povo brasileiro, continua sendo importante para o nosso país. Quase que não era. Mas continua sendo muito importante para o nosso país. A gente tem uma refinaria aqui em Pernambuco, Peruquinha tem que levantar esse debate. A refinaria Abreu e Lima, ela faz o diesel mais moderno e sofisticado do Brasil hoje. É a refinaria mais moderna do Brasil. A refinaria Abreu e Lima do mundo. Oi? Mas é a mais cara. É a mais cara do mundo. Olha, é a mais cara do sistema. É a mais cara do sistema. É verdade. Não, mas você sabe. Foi ela que foi colocada à venda? Ninguém procurou? Mas você sabe. Ela só produz a metade. Esse tipo de indústria ele começa com escala. A petroleira investe muito, ou seja, gasta muito dinheiro, e na escala ela vai dar muito lucro lá no futuro. Então a gente tem a melhor refinaria do Brasil aqui hoje, e parece que a gente tem uma velharia, um lixo lá, porque a classe política não valoriza, tá entendendo? Olha, ela só essa refinaria, embora capacidade. tenha havido um monte de problema na construção dela, essa refinaria é um bem pernambucano. E eu acho que a Vaza Jato tirou isso da gente, e ter orgulho da nossa petroleira, da Petrobras, que é a empresa mais importante do Brasil ainda hoje. Eu vou discordar aqui, porque ela custou muito cara, ela custou quase 10 vezes mais, acho que 56 bilhões. Esse dinheiro, eu acredito que nunca vai ser recuperado, né? Isso aí ela foi, na verdade, ali um meio para que se tirasse dinheiro do Estado, né? E eu sou a favor também de privatizar algumas empresas, sabe? Eu acho que algumas empresas deveriam ser privatizadas, virar empresas de mercado. A gente tem hoje, o presidente Bolsonaro lá indicou o general para ser presidente do Conselho da Petrobras, e a gente vê que o problema do preço do petróleo ele não está só no mercado internacional, ele está dentro da própria empresa, porque o diretor da Petrobras ele pode chegar a ganhar, esse que foi colocado agora, ele pode chegar a ganhar até R$226 mil por mês. Não há como você sustentar isso.
Não tem como. Então, essas empresas brasileiras, são empresas de mercado, realmente. Elas são cabides políticos, né? Hoje o cara vai ganhar R$ 226, né? Porque isso já vinha de muito tempo, esse tipo de salário. E quem pode provar que isso fica com a pessoa mesmo? Né? Porque tem cargos no governo federal aí de empresas que são empresas de mercado que são altíssimos, que sai um pouco da realidade, foge, aliás, totalmente da realidade. Então, eu acredito muito que a privatização em algumas empresas, né? Até o governo hoje, ele colocou que os Correios, a empresa brasileira de comunicação, e eu acho que a Eletrobras, né? A EBC, as três aí estão no plano de privatização do governo federal. Eu acredito, sim, que tem que privatizar muita coisa, sabe? Eu acho que a Petrobras hoje, se ela fosse uma empresa de mercado e não fosse uma estatal, eu acho que nós estaríamos pagando muito menos pelo petróleo, pelo combustível. Mas a Petrobras é uma empresa de mercado. Só para dizer, a Petrobras ganha os prêmios de gestão, de todos os prêmios internacionais, de melhor gestão, de ciência e tecnologia. Eu tive uma das melhores empresas do mundo hoje. Olha, eu tive alguém na minha família que trabalhava como engenheiro na Petrobras, contratado. E aí eles estavam em Salvador. Alugaram lá uns apartamentos lá em Salvador para vocês pegar, né? E tinha um veículo para transportar cada um dos engenheiros. Assim, a Petrobras ela tem uma operacionalização tão fora da realidade, né? Porque aquilo é uma empresa que gera muita receita, mas o gasto dela é tão grande, e se ela fosse uma empresa privada, se reduziria muito. Eu desconheço hoje a pessoa fazer parte do conselho de uma empresa aqui da Petrobras para ganhar R$226 mil de salário. Isso salário de quem trabalha com a imagem. Não, tudo bem, mas veja, eu acho que você está olhando a folha e não está olhando a árvore. Porque isso é questão de gestão. Veja, eu queria colocar a Petrobras no lugar dela. É uma questão de gestão, pode ser errado. Eu acho que salários de altos cargos internacionais estão nesse valor. Eu não estou questionando se é certo ou errado. Acho que até que é errado. Mas, veja, não dá para olhar uma folha e colocar a culpa na árvore toda. A Petrobras é uma indutora da economia brasileira. O preço do petróleo, o preço da gasolina hoje é uma questão de política da Petrobras. O presidente da gestão, que na verdade é o presidente da República, diz: olha, a Petrobras, para não perder valor de mercado, precisa acompanhar o valor do petróleo. Hoje, o valor do petróleo está alto porque está havendo muito frio no norte mundial e é preciso de mais petróleo. Então, o valor cresce e a nossa gasolina cresce. Não precisa ser assim. E não foi assim em alguns governos, em outros sim. O governo Lula, o que fez, sendo muito prático, o governo Lula segurou o preço do mercado para poder segurar na ponta. E, claro, a Petrobras teve valor do mercado reduzido porque ela gastou dinheiro para não repassar o valor do petróleo, o valor do dólar para a população. Isso é uma decisão de governo. Eu acho até correta, mas não vou nem entrar nesse caso. O que eu vou entrar no caso é o seguinte: a Petrobras é uma empresa brasileira, é uma empresa que, vou dizer, olha, ela é uma empresa de mercado, ela é uma empresa que está competindo com todas as petroleiras do mundo. Agora, o que está acontecendo aqui é que, no Brasil, é diferente em outros países, no Brasil você está picotando a Petrobras. Por exemplo, o governo Temer vendeu a TAG. Não tem coisa melhor para quem comprou a TAG. O que é a TAG? A TAG é a empresa subsidiária da Petrobras que cuida dos canos para o transporte de gás. Aqueles gás que vem da Bolívia, que sai de um ponto para o outro. É uma subsidiária da Petrobras. Não tem coisa melhor para quem comprou a TAG, porque a TAG é um monte de cano que já foi construído por nós, por nossos engenheiros, com dinheiro público, e agora o cara está ligando a torneira e recebendo dinheiro. Não tem coisa melhor para quem comprou a ação majoritária da BR Distribuidora. A BR Distribuidora ainda tem ações do governo brasileiro, mas
os bancos compraram, digamos, o poder de mando da BR Distribuidora. Não tem coisa melhor do que comprar uma rede completamente organizada pela estatal brasileira. Eu acho que tem empresas que podem ser privatizadas e tem empresas que são de estratégia do Estado, que são de estratégia da nação. Para mim, a Petrobras, a Eletrobras. Eu concordo com o deputado federal Danilo Cabral, quando ele diz que vender a Eletrobras significa vender a torneira da água do Rio São Francisco. Porque a subsidiária da Eletrobras é a Chesf, e na hora que você vende a Chesf, você entrega uma empresa internacional, que não vai ser brasileira, vai ser um pool de empresas internacionais e de bancos que vão comprar a Eletrobras, você vai entregar a torneira do Rio São Francisco para um estrangeiro dizer quantidade de água que vai derramar ou não no rio. Então, eu acho que existem empresas que podem ser privatizadas. Agora, a estratégia da nação, o que configura a gente enquanto nação, é preciso ser do Estado brasileiro. Agora, o Estado precisa gerir melhor, isso eu concordo, não tem dúvida disso. Agora, para isso não precisa destruir nem vender. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Já temos 1h20 de programa. Henrique tem compromisso inadiável amanhã cedinho. E eu queria que a gente Mizadai e Jonathan mandasse um salve aí para os internautas. Muito obrigado a vocês, obrigado mesmo pela consideração. Meu amigo Maicon, estou vendo aqui, viu? E vamos voltar a fazer outros programas, viu? Estou à disposição. Um abraço, meu amigo. Companheiros. Um salve para você e um salve aí para os internautas. Estou à disposição também, Peruca. Estamos aqui. Um abraço mesmo para todos. A Mizadai. Obrigado aí, parabéns, portal da Prefeitura, de Prefeitura. Eu já fui corrigido pelo seu repórter, viu, Jonathan? Portal de Prefeitura, tudo bem. De Prefeitura. Muito bom, muito bom. Gosto mesmo. Acho que vocês noticiam muito Pernambuco, sabe? Vocês dão uma carga na notícia local. Verdade. E Peruquinha não precisa nem falar. Tá aí na batalha comunicacional. Você, há 40 anos, não tem estudo não, né, Peruquinha? Mas pelo menos 20 anos aí de estrada ele tem, com certeza. Não, tem mais, tem uns 30 e pouco. Ó, pra aí, eu chego Para saber a idade de Peruca é fácil. Para saber a idade de Peruca é fácil. Peruca, tu vai tomar vacina quando? Eita. Rapaz, olha, tá lá nos 70. Já chegou? Não, né? 70 ou mais, parece, né? Tá por aí, né? Tá em 70 para cima. 70 para cima. É. Né? Então já eu chego por aí. Olha. Já chego. Me diga uma coisa. Você torce por qual time, Mizadai? Você gosta de futebol ou não? Gosto. Inclusive, eu estou com ele aqui, ó, na cabeça. Olha aí, olha o Náutico do Capibaribe aí. Eu sou o Bruno. Você gosta, assim, a gente não sabe se ele torce pelo time. Tá bonito esse boné, bonito. Ô, Peruca. Sim. Isso aqui, ó. Isso aqui é um boné do Náutico da cor do portal, azul. Era para ser vermelho, né? Jonatas. Olha Beto. Beto deve ser rubro-negro, né? Beto é tricolor. Não, só. É tricolor, né? Peruca, eu só queria falar uma coisinha. Fala, o pessoal meu amigo. está muito impressionado com esse salário de 226 mil por mês do Petrobras. do presidente da Petrobras, né? Agora eu queria só dizer, a CEO da Avon ganha 1 milhão por mês de reais. E não está muito longe do faturamento de uma empresa da outra, não, né? Outra coisa, o nome daquela médica que você pediu para... Oi, rapaz, tá errado aqui, o Drummond botou pra gente. Um abraço. Ludmila Ajar. Um abraço. Mas o Drummond corrigiu pra gente aqui. E que você continue fazendo esse tipo de programa que é muito bom. E é fantástico para quem está assistindo. É muito bom, de verdade. Parabéns a todos, parabéns à qualidade e ao nível também das pessoas que você convida. Tirando os anais. Para fazer. A Central do Brasil. Central do Brasil, segunda sexta-feira, às 19h45 na TVU. Estou só convidando os que assistir o Central do Brasil. Segunda sexta-feira, às 19h45 na TVU. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Peruca, um abraço. Estamos à disposição, sempre que precisar, viu? Um abraço. Henrique, um abraço. Lucas, muito obrigado aos internautas. Valeu, meu amigo Maicon, está aqui conosco. Henrique, valeu mesmo. Até mais, gente. Um abraço. Olha aqui, tá aqui Silvio Cordeiro.
Esse Silvio que está falando com a gente aqui, ex-jogador de futebol, hoje mexe com trios elétricos, geradores. Um abraço. Tchau, minha gente. Henrique, um abraço, meu amigo.